Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu Demerval Casimiro, hoje aqui no Conversa que Conecta, jogo aberto, tentando aqui substituir o amigo Ivo Júnior, que está em compromisso aí com as montanhas. Aí o Michel York fez aquela ligação, Demerval, hoje você está escalado aqui no Conversa que Conecta. Hoje, eu e o amigo Michel York recebendo aqui, né, o mestre dos mestres. Olha, um prazer receber o senhor aqui. Primeiro, agradecer por o senhor ter colocado na sua agenda. Hoje eu vou participar, né, com o meu ex-aluno, Michel York, do Conversa que Conecta, Jogo Aberto. É isso, Michel? Isso mesmo. Eu tive a oportunidade, né, de começar o jiu-jitsu com o mestre em 1983 ainda, na academia do meu pai. Né, não precisa falar a tua idade não, hein? Não, esse ponto a gente deixa passar. Então, eu acredito que o jiu-jitsu, ele precisa resgatar esses valores e ninguém melhor do que o mestre, né, hoje ainda em atividade, para falar para a gente um pouco sobre a história do jiu-jitsu em Teresópolis. Mestre, como começou a história do jiu-jitsu em Teresópolis? Primeiramente, eu quero agradecer o convite e dizer que é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Tá? Prazer nosso. Prazer muito grande. E estou à vontade, tá? Perguntas que vocês querem fazer, se eu puder responder, né? Então foi a pergunta do Michel. Isso, mestre. Como que aconteceu? Como é que se desenvolveu? Foi o mestre Geni que trouxe para a cidade? Os Gracies já estavam aqui e começaram a ensinar para alguém? Como é que foi essa história? Quando se fala em jiu-jitsu, o nome Gracie está associado ao jiu-jitsu, não tem como fugir disso aí, né? Eles se desenvolveram, né? Aprenderam a desenvolver o jiu-jitsu. O que acontece? Eles tinham residência aqui em Teresópolis. Então, a prática do jiu-jitsu era restrita à família e a convidados, né? Então, o nome Gracie está vinculado a isso aí, não tem como fugir disso aí. Existem alguns detalhes que uma boa parte dos praticantes de jiu-jitsu não conhece, né? Principalmente essa garotada mais nova, né? Então nós estamos recebendo isso em primeira mão. O que aconteceu? Normalmente vem quando se fala em jiu-jitsu em Teresópolis, a Academia Serrana foi a primeira, mestre Geni foi o pioneiro. Mas a Academia Serrana foi a primeira ou não foi a primeira? Não foi a primeira, não. Não foi a primeira, não. Mestre? Então o que acontecia, né? Dentre esses convidados, né, lá estava, hoje já falecido, mestre Armando, mestre Geni, né, e uns outros grupos lá. E fazia parte também desse grupo fazia parte dos convidados, o nome dele, Urbano Tavares Lopes, fazia parte desses convidados, né, conhecido como japonês, né, por causa do olho meio empapuçado. E o que acontece? Esse Urbano Tavares Lopes foi o primeiro, né, se aventurou assim, vamos dizer, a abrir uma academia, né, porque não havia academia. Isso antes da Academia Serrana. Antes. Desses convidados que foram, era o início do jiu-jitsu, digamos assim, né, ele se aventurou a abrir a academia. A primeira academia foi dele. Então, a primeira academia foi do Urbano Tavares Lopes. E ele chegou a se formar faixa preta antes de abrir a academia? Não, naquela época não tinha esse negócio de faixa, não. Então, como que ele abriu a academia? Conta própria, né? Não houve uma permissão dos Gracies, nada? Não tenho conhecimento disso, não. Que legal. Mas foi na década de 1950, né? Mas a duração foi pouca, foi pouco tempo. Logo acabou, não chegou nem a 1960. 1960 me parece que já tinha Academia Serrana. E o início do jiu-jitsu em Teresópolis não foi a Academia Serrana, né? Não foi a Academia Serrana. Foi com o Urbano, um período breve, né? O que acontece? O mestre Armando tinha a academia dele no Rio. E o mestre Geni foi convidado. Eles eram parentes, eram primos. E o mestre Armando, então, convida o mestre Geni para trabalhar com ele. O Geni esteve lá no Rio durante 11 anos. Caramba. Então, mais ou menos, 1960, por aí, o que acontecia? O mestre Geni vinha aos sábados
só os sábados, né? Para dar aula. Né? O mestre Geni, na época, acho que morava em São José do Vale do Rio Preto, né? Não me lembro. Eu acho que era São José do Vale do Rio Preto. Não, nessa época ele estava... final de semana, ele vinha final de semana. Então ele vinha aos sábados, né? E segunda-feira ele voltava. Então ele ficou nesse movimento aí durante 11 anos, mais ou menos. Então, durante 11 anos, basicamente a fundação da Academia Serrana se deu através do conhecimento que o mestre Geni trazia do Rio, proveniente do professor Armando. Então, o mestre Elias ele foi aluno do professor Armando. Não diretamente. O senhor chegou a ser o aluno do mestre Armando ou não? Fiz algumas aulas com ele. Aos sábados, quando ele vinha, ele também vinha. Então, o que acontece? O Geni, ele vinha aos sábados. E durante a semana, uma coisa que pouca gente sabe, o mestre Valdir, nós trabalhávamos junto também, durante a semana o Valdir dava aula. E o final de semana vinha Geni. Isso durou E o mestre Valdir era aluno de quem? Para estar dando aula de Ele jiu-jitsu? era desse grupo que era convidado da Academia Gracie. Então, basicamente, o primeiro professor de jiu-jitsu de Teresópolis ligado aos Gracie foi o professor Valdir. Não, que passado pela orientação técnica lá foi o Urbano, né? E o Valdir Mas aí o Urbano fechou e o mestre Valdir continuou. Isso, aí já tinha Serrana, já tinha inaugurado a Academia Serrana. Já tinha Serrana. Período também, a data certa não sei. Mas a Serrana estava ligada ao mestre Armando. Isso. E o Valdir estava ligado aos Gracie. É isso, mestre? Não, houve a separação, né? Aí o Gracie, eles nunca tiveram essa academia para público. Sim. Né? Para público. Então vinha... Na verdade, a família Gracie era um grupo mais fechado. Mais fechado. Totalmente. Você, para fazer parte daquela bolha ali, não era um processo simples. Não era simples, não. E o mestre Geni participou desse grupo? Participou desse grupo também. Participou desse grupo aí. Então foi mais ou menos 1960, ou mais um pouquinho, que aí a academia abriu para público. Mas não é o jiu-jitsu que é hoje, né? Era bem restrito, um grupo bem Agora, bem mestre, pequeno. o que levou? Porque o senhor está falando, o senhor está narrando uma história para o pessoal que está em casa nos acompanhando nesse momento, né? Que o senhor tinha 7 anos de idade, né? O senhor não precisa revelar a sua idade hoje, né? Mas os seus cabelos brancos já deixa mais ou menos, né? Como é que foi a temporada. E o que levou o senhor, né? Que começou o jiu-jitsu e ainda continua, né, nos tatames. Não somente no tatame, né, Michel? É a referência viva do jiu-jitsu teresopolitano. Mas quando eu comecei, eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos. Né? Foi mais ou menos por aí que eu me lembro. Parece que 1965, por aí. Né? Já na Academia Serrana? Serrana. A Academia Serrana também não era ali na antiga Rua Duque de Caxias, 148, loja 4. Né? Era onde a Serrana? No Higino. Já teve na Várzea, mas quando eu comecei foi no Higino. Pouco tempo lá em cima, pouco tempo. Uns 2 ou 3 meses lá, a academia foi transferida para a Várzea. E aconteceu uma coisa interessante. Quando eu fui levado por um aluno, um colega meu, me levou lá, assisti a aula e tal, perguntei ao professor o preço da mensalidade, aquela coisa toda, deu o preço, fui embora, e com aquela ansiedade para começar. Né? Quando eu volto, só vim fazer a matrícula, tá? Aí perguntou, com as perguntas outras, quando fui fazer o pagamento, tinha aumentado o preço da academia. Então, infelizmente, essa aí, cabeça baixa, aquela coisa toda, não vai dar. Aí fui embora. Passado algum tempo, retornei. Aí, assim, agora vai dar pra gente fazer a aula, né? Aí, quando fui fazer a matrícula, tinha aumentado, a mensalidade tinha sido reajustada. Aí o professor Geni começou a perceber aquela ansiedade de começar a fazer os jiu-jitsu. Então, eu vou te fazer o preço antigo. Aí eu comecei a treinar ali. O senhor lembra quanto era na época ou não? Rapaz, era de cruzeiros, mais ou menos assim. Não sei se era 6 cruzeiros, uma coisa assim. Dá para escrever um livro, Michel. Aí quando aumentou para 8 cruzeiros, uma biografia. Não tinha condições de pagar. Aí, me lembro disso até hoje. Aí ele viu aquela vontade, não, tá bom, você está com muita vontade, aí eu vou te... O mestre hoje, qual é a faixa do mestre? A minha faixa? Faixa vermelha, 9º grau, né? 9º grau.
Está trabalhando para subir um pouco mais ou não? Não, aí já foi o limite, né? Já cumpri o meu ciclo ali de graduação. E o senhor continua dando aula, né? Continuo. Hoje o pessoal que está em casa, se quiser assistir, se quiser ter uma aula com o mestre Elias Martins, como é que deve proceder, mestre? Olha, no momento, eu não estou dando aula mais para grupo, não. Estou dando aula mais individual, né? Estou dando aula mais individual. Porque o que acontece? O jiu-jitsu está muito voltado para a competição, né? Para competição. Então, eles me procuram. Quem às vezes não conhece defesa pessoal, né? Ou por recreação, quer fazer jiu-jitsu, né? Ou no caso, um empresário ou um médico, por exemplo, né? Que não tem aquela visão de competição, né? A visão dele, a proposta dele é outra, totalmente diferente. Defesa pessoal, né? Voltado. Faço o jiu-jitsu completo, né? Ainda tem um pouquinho ainda. Vezes, né? Mas ainda treina. Eu tive a oportunidade de sentir um pouco a pressão do mestre e ainda está na ativa. Mestre, olha, nós estamos fechando o primeiro bloco do Conversa Aqui Conecta e logo após o nosso intervalo comercial, o senhor vai ter mais ou menos 2 minutos para pensar. Eu estava conversando com o Michel, né? Michel que é faixa preta. Eu quero que o senhor, né, fale para o nosso telespectador se o nosso jiu-jitsu, se o jiu-jitsu teresopolitano, ele cresceu ou ele empobreceu. Você que está em casa nos acompanhando aqui no Conversa Aqui Conecta, Jogo Aberto, quer saber a resposta do mestre Elias Martins? Então não saia da grade de programação da TV Cidade. Já estamos de volta. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Educando com amor e formando para a vida. Vem pro Sementinha! 3V Uniformes, jalecos escolares e profissionais, bonés e camisas em todos os tamanhos. 3V Uniformes, confeccionamos em gabardine ou Oxford. Bordamos seu logotipo, nome ou brasão. 3V Uniformes, equipamentos modernos e precisos. Profissionais com experiência e materiais de qualidade. 3V Uniformes, Rua Alice Maurice Regadas, número 60, loja 8, na Várzea, no prédio do Senac. 3V Uniformes. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Olá, família, estamos de volta aqui no segundo bloco do Conversa que Conecta, com o mestre Elias Martins, 9º grau de Jiu-Jitsu. E aí, Demerval? Rapaz, é uma honra receber o mestre, né? Mestre Elias Martins é fera, Michel York. York, não é fácil não. Na realidade, para a comunidade do jiu-jitsu, né? Deveria, Michel, porque o que acontece? O pessoal que está em casa agora nos acompanhando deveria procurar o mestre Elias Martins, principalmente os alunos, ditos alunos, né? Porque conversar com o mestre Elias Martins é conhecimento, né? É grandeza, ele passa história. Essa energia, a verdadeira história de... Porque hoje, mestre, eu não sou jiu-jiteiro, né? Eu sou dublê de atleta de jiu-jitsu. Né? E o que a gente vê aí de ditos personagens, né? Que coloca ali o kimono, aí coloca a faixa, acha que é o Super-Homem, Batman, Robin, sei lá o que esses caras
pensam, né? Porque na época que o senhor estava ali no dia a dia, nas aulas de grupo, né, a disciplina era outra, completamente diferente. Enfim, mas eu vou deixar o senhor responder porque eu perguntei, né? O jiu-jitsu ceresopolitano, ele enriqueceu ou empobreceu? Essa pergunta é... Vou dar um mata-leão no senhor, hein? Essa pergunta é recorrente no meio do jiu-jitsu, né? Vou tentar fazer aqui um resumo. O jiu-jitsu cresceu muito, né? Naquela época só havia uma academia em Teresópolis. Hoje você vê 4, 5 academias num bairro. Esses projetos sociais aí. Verdade. Né? O fato é que cresceu muito. Então, voltando um pouquinho aqui o início, né? Quando eu comecei, né, já tinha alguma prática, o jiu-jitsu não tinha a credibilidade que tem hoje. Tá? Então, o que acontecia? Eu participei de uma época que você tinha que impor, provar que o jiu-jitsu funciona e trabalhar o desenvolvimento. Foi o que aconteceu com o mestre Genido, e eu participei desse projeto de consolidação e de desenvolvimento durante 20 anos. Então, foi um projeto, né, foi um processo longo. Então, o que acontecia naquela época? Né? Você estava numa aula, ministrando lá uma aula, de repente entrava um cidadão lá, nem pedia licença para entrar, já entrava no sentido de agressivo. Eu não acredito nisso aí, esse negócio de homem segurar homem e tal, aquela coisa toda, já vinha partindo para a ofensa. Queria né? testar a arte. Né? Exatamente, não acreditavam mesmo. Né? E um camarada que entra nesse propósito aí de desafiar, no fundo ele é um covarde, né? Sim. Porque, por exemplo, no meu caso lá, sempre fui do grupo, era sempre o menor, né? E o camarada quer pegar exatamente o menor. Mas como o senhor não era flor, se cheira, né, mestre? No sentido bom da palavra. Esse processo, eu peguei o final desse processo, mas também encarei ali umas barras chegou a fazer umas trocas, mas... Cheguei a fazer. Tinha que provar, né? Tinha que provar a coisa. Então eu passei por essa fase aí de ter que provar que a coisa funciona, né? Aí vários desafios, mas graças a Deus passamos por todos eles, provamos que o jiu-jitsu aí a coisa foi crescendo, né? Foi tendo credibilidade, foi desenvolvendo, né? Mas na época era uma academia só, agora a coisa cresceu. Bom, então todo o crescimento, né? O jiu-jitsu, por exemplo, cresceu de uma maneira quase que sem controle, né? Passou do controle. Como todo desenvolvimento do crescimento traz as suas consequências, né? Por um lado, o jiu-jitsu evoluiu muita coisa. Na minha época, por exemplo, não valia o tal da lapela, né? Quando a gente trabalhava lapela, o mestre para isso aí, isso não vale, não podia continuidade. Hoje, o que acontece? Tem gente que é especialista em lapela, né? Hoje o camarada quase que enrola o outro, quase que dá um nó cego com o kimono do camarada. Naquela época não podia, né? Não podia. E antigamente também o objetivo do lutador era entrar e finalizar, né, mestre? E hoje tem muito essa questão da pontuação, né, do tempo. Tem. No caso também existe o especialista em meia guarda, o camarada especialidade dele aquilo. Na época acontecia em meia guarda, mas não tinha assim uma preocupação de desenvolver aquele golpe. E hoje a coisa vai... Então, em termos de desenvolvimento, cresceu muita coisa. Tudo bem. Agora, o que acontece? Como o Michel tocou aqui nesse ponto. O jiu-jitsu hoje está muito voltado para a competição, né? Muito voltado para a competição. Então, o que acontece? O jiu-jitsu se tornou muito profissional. Não tinha naquela época. Hoje está muito profissional, né? Corre até dinheiro, às vezes, vai lutar e corre a bolsa lá. Então, no sentido técnico, cresceu, desenvolveu muito. Por outro lado, no meu modo de ver, regrediu um pouco. Nessa questão profissional, o senhor lembra quando que ocorreu o primeiro campeonato de jiu-jitsu em Teresópolis? O senhor tem essa memória? Não tenho não. O que o senhor lembra? Na minha época era aquilo que você falou. O chamado old school, na escola antiga. Não tinha muito negócio de pontuação, não. Acho que era queda, passe, valia ponto, montada, praticamente isso aí só. Tinha que finalizar, né? Se não finalizasse, era empate. Você podia dominar a luta o tempo todo. Não houve finalização, não houve nada.
Mestre, o senhor estava respondendo e o Michel, né, fazendo as perguntas, passou aqui na mente aqui agora, Michel, e hoje eu consigo entender, diante da resposta do mestre Elias, por que o Beto Ferrão, não sei se você lembra do Beto Ferrão. Lembro do Beto. Né, o Beto teve uma época que era diretor da federação e o Beto, ele corria atrás para fechar a academia. Não, porque essa academia não tem isso, essa academia não tem que fechar essa academia, tem que fechar essa academia. Justamente pela a questão da desordem que hoje, né, não sei se a palavra correta seria essa, a desordem da Praça Teresopolitana, porque, né, hoje eu tenho, né, meus 50 e poucos anos, na época que eu peguei o jiu-jitsu, nós tínhamos 3 academias, a Serrana, o Clube Jucão e o Clube Pitbull. Na minha época de jovem, eram as 3 academias que despontavam na cidade, né? Serrana, primeiro, que era a academia tradicional, depois ali a rixa da academia do Jucão com a academia Pitbull do mestre Bita, né? E tanto o mestre Bita assim como o mestre Jucão saíram da Serrana, né? E hoje, né, a gente vê que falta, né, outro dia até conversando com o próprio York, mestre, eu falava com ele justamente da questão, quer dizer, ele me chamou a atenção da questão da disciplina, de você chegar na academia, saudar o mestre, do aluno chegar atrasado, não participar da roda de atividade, ele está sendo penalizado ali com outro exercício. E o atleta hoje, se ele for chamado na disciplina, ele fala, pô, estou pagando, vou fazer o que nessa academia? Ele acaba mudando para outra academia e a história do verdadeiro jiu-jitsu deixa de ser praticado, não é isso, mestre York? Eu acredito que com o crescimento do jiu-jitsu foi se perdendo alguns valores, né? Dentre esses valores, os mestres mais velhos que têm essa competência para estar passando, né, para os mais novos esse conhecimento, né? A gente, como o mestre disse, o jiu-jitsu ganha por um lado e perde por outro. Ganha pelo lado da técnica, né, mestre? Que a gente acaba desenvolvendo, aprendendo mais, e perde pelo lado dos valores, onde tudo está muito rápido. Então o aluno, ele entra na academia, ele já quer dar uma chave de braço, ele já quer dar um triângulo, sem aprender os conceitos básicos do jiu-jitsu, né, mestre? Então, concluindo aqui, por um lado, então, o jiu-jitsu expandiu muito, tem muita coisa boa nova aí. Tem alguma coisa, mas a gente passa na peneira, vê o que serve. Mas tem coisa boa, tem coisa boa. Tem verdadeiros fenômenos na parte de competição. Teresópolis é celeiro de... Exatamente. Tem Deixa a desejar no caso da defesa pessoal. Está sendo esquecido. Essa garotada mais nova nem sabe que diz até que jiu-jitsu não faz, defesa pessoal não faz parte do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu, né? Se você falar, por exemplo, no pessoal mandou, o que é o ATMI? O que é o ATMI? Nunca foram ensinados. A ATMI é a parte traumática. Mas a parte traumática não faz parte do jiu-jitsu, faz. Então o jiu-jitsu engloba tudo isso. E o que está acontecendo? Eles estão fracionando muito o jiu-jitsu. Muita importância na parte de competição, tudo bem, tem verdadeiros pessoas, atletas extraordinários, né? Mas, por outro lado, deixa a desejar. No meu caso, dessa guarda mais antiga, a essência do jiu-jitsu é a defesa pessoal. E o jiu-jitsu, ele tem duas vertentes, né? Tem a parte de competição e a parte educativa. Eu sempre dei mais importância à parte educativa. Tem tempo para corrigir isso, mestre? Eu acho que ainda tem tempo para corrigir? Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Vai depender aí de visão, né, do diretor da academia, né? Boa vontade, né? Eu acho que ainda tem tempo, né? Como o Michel observou. Jiu-jitsu é considerado celeiro, Teresópolis é considerado celeiro do jiu-jitsu. Então teve uma base sólida, né? Teve uma base sólida. Vamos dizer assim, a árvore genealógica do jiu-jitsu. Você vê como é que a base foi boa. Mestre Hélio Gracie, não tem jeito. Mestre Armando, fez aula diretamente com o mestre Hélio. A Geni fez aula diretamente com o Armando. Eu fiz algumas aulas com o mestre Armando, que eu vi no final de semana, e a Geni. Então estamos bem próximos ali, aquele jiu-jitsu bem raiz. Então a base foi muito, muito sólida, né? Por isso que o jiu-jitsu de Teresópolis é respeitado até fora do Brasil, né? Quantos atletas fora? Eu, por exemplo, tenho um número enorme de
de alunos que passaram pela minha orientação, hoje estão em Dubai, um grupo enorme, né? Hoje estão nos Estados Unidos, né? Na Europa e assim vai. Né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, para que o senhor respondesse logo após o nosso retorno. O senhor acredita que a gente consegue resgatar os valores do jiu-jitsu? A disciplina, né? Cabelo cortado, unha parada, né? Então, no terceiro bloco, voltamos com o mestre Elias Martins. Na sua casa não pode faltar praticidade e variedade. Na Lembra Terê, você encontra panelas, tapetes, cobertores, quadros, poltronas e muito mais para deixar o seu lar completo. E o grande diferencial, as nossas cestas básicas, vários tamanhos para atender exatamente a sua necessidade. Venha nos visitar. Avenida Delfim Moreira, 1231. Lembra Terê, variedade para sua casa e para você. Há quase 3 décadas no setor administrativo, contábil e imobiliário, Leonardo Passos, ladeado por seu irmão Leandro e por uma excelente equipe por ele treinada, traz uma expertise e experiência para venda, aluguel e administração de imóveis e condomínios. A Passos Administradora disponibiliza, dentro de sua gama de serviços, a sindicância profissional, atuando como síndico profissional em mais de 10 condomínios em Teresópolis, destacando-se entre tantos o Shopping New Fashion e o edifício Garagem Central Parking. A Passos Administradora encontra-se na Rua Heitor de Moura Estevão, 82 na Várzea. Venha nos visitar e conhecer de perto nossos serviços. Gente, muito obrigado, só gratidão, tá? A gente está aqui apresentando o Malagueta, o restaurante novo aqui no Shopping New Fashion, na Praça Santa Teresa, na Praça de Alimentação, loja 202, tá ok? E hoje aqui, ó, a gente não precisa nem apresentar o chefe Pedro, né? Ele é o chefe mais renomado aqui, com mais experiência da nossa cidade. Então, mais uma vez na minha vida, agradecer a Deus por ter uma oportunidade de estar lançando alguns pratos aí. Cada vez mais a gente vai trazer novidades, pratos novos, molhos, criações surpreendentes para o nosso cliente. Recebê-los com todo o coração e com amor e com toda a determinação. Os pratos do chefe Pedro têm um sabor especial. Eu recomendo. Venha para o Malagueta no Shopping New Fashion. Olá, família, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no terceiro bloco do Conversa que Conecta com o mestre Elias Martins. E, mestre, a gente quer saber sobre a questão dos valores do jiu-jitsu. O senhor acredita que ainda é possível resgatar aqueles valores antigos, né, da unha cortada, cabelo aparado? É possível, mestre? E se o senhor puder citar alguns valores aqui também que, de repente, né? O jiu-jitsu é uma arte que veio importada, né, digamos assim, e veio com uma bagagem de filosofia muito grande. Né? O oriental, por exemplo, ele é muito disciplinado, né? O brasileiro não tem esse mesmo temperamento do oriental, né? Mas creio que pode ser feita. Muita coisa pode ser feita. Eu me lembro que na época tinha uma cartilha, né? Que a gente tinha que seguir, tinha os 10 mandamentos, como se fossem os 10 mandamentos de comportamentos que a gente tinha que ter quando entrava. Eu comecei jiu-jitsu com 7, 8 anos de idade. E eu me lembro ainda que a gente ficava de joelho. Se a gente fizesse alguma coisa errada, faltasse com respeito com o aluno, o mestre botava a gente de joelho virado para a parede. Eu nunca usei esse método, não. Qual era o método o método que o senhor usava? O que acontece? Naquela época, se tomasse certas atitudes, tudo bem, era normal. Hoje, você tomar certas atitudes aí, vão te processar. Não, com certeza. Na época era tranquilo, né? Eu sou de uma época para chegar, para trazer o filho para fazer aula. Professor, é contigo aí, essas 2 horas aí, até teu filho. Estava até assim, dessa maneira. Me entregava então, você, mesmo. às vezes, usava a disciplina, né? Eu, na época que Academia Serrana, vamos dizer,
70% dos alunos eram crianças. Por isso que eles ficam jiu-jitsu forte. Foi Então, investido lá. O senhor acha que a gente está vivendo uma fase de Nutella com... Olha que o pessoal está dizendo isso aí. Com as crianças? Está correndo essa fama aí agora. O professor chamou a atenção. A modernidade, né, Michel? A internet, o celular, o computador, está acabando com as gerações. Tá. Naquela época a gente usava uma disciplina mais rígida. E era normal. Rígida no bom sentido, né? Que não era tão rígido assim. Nunca espanquei uma criança. Não, jamais. Nada disso. A tua palavra pesava. Quando você falava, o garoto... Né? Mas já enfrentamos alguns casos lá de criança até te cuspir em cima. Né? Você senta aí e tal, o moleque não queria sentar, né? Você botava ele sentado e te cuspir em cima. Né? E aquilo era um desafio pra gente. Se você conseguisse botar um moleque desse nos eixos, aquilo era uma vitória. E eu considero, quando você coloca uma criança dessa levada, às vezes a criança tem até problema. Né? Mas quando você consegue colocar a criança no eixo, aquilo é uma vitória. Muito maior do que você preparar um campeão. O mestre acabava sendo tudo o pai, o psicólogo, né? Verdade. O eu sempre tenho mais importância em preparar um campeão da vida do que um campeão para o tatame. Tem criança que tem talento, já nasce aquele talento, é fácil. Agora, pega uma criança problemática. Não é a criança que é o problema. O problema já vem de longe. Né? Você consegue enquadrar aquela criança, aquilo para a gente era vitória. Mestre, qual é, nesse período todo que o senhor tem aí de tatame, né? O senhor que chegou ao ápice do jiu-jitsu, hoje é faixa vermelha, 9º grau, né, York? Qual é a maior decepção nessa estrada de mais de 60 anos de jiu-jitsu? A maior decepção e a maior alegria, né? Nesse período, o que de melhor que você pôde pegar do jiu-jitsu, experiência agradável, amizade, reconhecimento, tudo isso eu peguei. E o que mais desagradável, né, de decepção, também já experimentei muito. Então, a ingratidão é terrível, como machuca. É verdade. Como machuca. Você às vezes investe num atleta, né, faz tudo e tal, quando o camarada vai chegando lá em cima, não é nada daquilo, ele te decepciona. Né? Então, eu passei, desses anos todos, eu passei muita experiência dessa aí. De coisa boa, de reconhecimento, né? Até hoje não posso reclamar. Na capoeira tem uma música que eu ouvi essa música em 87, mais ou menos. E fala exatamente isso aí que o senhor está falando. Dizia assim, todo mestre tem uma experiência, eu vou contar a você. Ele treina, prepara um aluno, mas não ganha, só faz perder. Aluno é cobra criada, quando cresce só pensa em morder. A música já falava lá na capoeira, que acontece também, acho que no esporte de uma forma geral. Então, né? Experiência boa, assim, volta e meia, andando pela cidade lá, você encontra um camarada lá e tal, para contigo e tal, te cumprimenta e tal, aí que a gente começa a conversar, tá lembrado de mim? Seu amigo, não é irmão não, mas não estou lembrado não. Aí começa a rodar o filme, né? Aí você começa a lembrar de certas coisas, né? E já encontrei com gente que diz assim, olha, se eu estou seguindo o caminho do bem hoje, foi por causa das tuas aulas lá, aí falava o tempo lá e tal. Que bom. A pessoa te deu aula, o senhor é que pensa. Você é que pensa que foi só aula, né? Contribuiu muito para a minha formação moral, formação ética, formação familiar. Devo muito que eu aprendi lá no jiu-jitsu. Então essa é a minha medalha. Essa é a minha medalha. E esses são valores que a gente tem que resgatar, né, mestre? Tem que resgatar. Se eu não me engano, professor, a gente tem uma lei na cidade, né, que obriga, não sei, Michel, é obrigatório o jiu-jitsu nas escolas. Na verdade, a gente está em sintonia. Sabe por quê, rapaz? Enquanto você falava, eu pensava aqui, Michel, e aí o jogo é aberto. Sim. Conversa que conecta, jogo aberto. E aí, mestre, né, o senhor me perdoa, o pessoal que está em casa nos acompanhando aqui, eu, o mestre York, o mestre Elias Martins, o pessoal que está em casa nos acompanhando, vamos fazer aqui, Michel, um desafio às nossas autoridades, né, as autoridades legislativas,
as autoridades executivas, porque a gente vê tanta baboseira. Né? Dia desses aí, Michel York, a gente acompanhou a Câmara criando um projeto, né, fazendo com que Jesus fosse o guardião de Teresópolis. Como se já não fosse, né? Se Jesus não é o nosso guardião, quem é o guardião? O capiroto? Né? São coisas que não dá para engolir. E aí, eu não sei, mestre, qual é o vereador. Né? A gente respeita os 21 que lá estão, mesmo não concordando com as ações. A gente respeita lá a Secretaria de Esporte, eu particularmente não concordando com a gestão. Mas será que os nossos 21 vereadores, mestre York, será que a nossa Secretaria de Esporte teria capacidade de prestar uma homenagem ao mestre Elias Martins pela história de vida dele com a cidade teresopolitana? Não quantos atletas ele formou, mas quantos cidadãos de bem, pais de família, empresários, professores, enfim, médicos, ele formou através ali do tatame. Será que a Secretaria de Esporte e Lazer, será que algum dos 21 vereadores que temos hoje na cidade teria a capacidade de prestar uma homenagem justa a esse homem que já fez muito por Teresópolis? E o que Teresópolis fez por ele, mestre York? Eu ainda vou um pouco mais além da questão da homenagem, né? Eu vou até no ponto da questão da educação dos profissionais de jiu-jitsu, das pessoas hoje que têm essa missão, né, de estar passando para as gerações seguintes justamente o que a gente está trazendo aqui hoje, né, que é essa reverência ao mestre mais antigo, que tem a sua sabedoria e que é muito importante a gente trazer para os dias de hoje. Então, eu particularmente, da mesma forma que você citou aqui, gostaria que os 21 vereadores, o nosso Departamento de Esporte, nossa Secretaria de Esporte, se sensibilizasse para organizar essa atividade na cidade, uma vez que nós temos aqui um mestre que pode ser, sim, tribuna de honra, né? Dando justamente esse caminho. Não falo no sentido técnico, né? Como o mestre falou, a técnica está avançada, porém, ainda assim, a defesa pessoal, nós temos aqui uma excelência no conhecimento, né, mestre? Defesa pessoal, no caso do mestre Armando, tinha essa visão também. O filho mais velho do mestre Hélio tem essa visão, o mestre Helso tem essa visão também, para ele também, a essência do jiu-jitsu meio que dá uma padronizada, né, na questão dessas atividades que são ministradas. Né, para que a gente fale a mesma língua, tenha o mesmo, para que um aluno chegue num campeonato, saiba respeitar um outro aluno, saiba respeitar o horário de chegada. Né? Então, assim, eu acho que tem comportamentos básicos que a gente pode... Cultura e educação, né? Cultura e educação. O governo municipal podia dar até, está dentro do nosso assunto aqui, uma criança, por exemplo, um adolescente de comunidade, né? Comunidade. Olha, o jovem, o adolescente tem dom para aquilo. Tem pessoas de comunidade, vão para Dubai, lutam e são campeões. Dá um apoio também a essa juventude aí, né? Também é muito... Falta vontade, mestre. Falta vontade. Olha, Michel York, hoje a cidade discute a questão do armamento da Guarda Municipal, né? E o mestre Elias, ele falava, lá no nosso primeiro bloco, sobre a questão da defesa pessoal. E aqui vou fazer um apelo ao secretário Sérgio Mauro. Serginho, tá aqui, ó, mestre Elias Martins, mais do que gabaritado, capacitado, né? Não basta apenas armar a Guarda Municipal. Do mesmo tempo que eu acompanhei o discurso o seu discurso, a sua fala, dizendo do preparamento para o manuseio da arma, eu acho que deve embutir ali também, Serginho, defesa pessoal. Antes do guarda sacar da arma, ele tem que estar preparado para defesa pessoal. E aqui nós temos cria
do Quintal Teresopolitano, mestre Elias Martins, o Papa da Defesa Pessoal. Mestre York, e aí eu quero que você fale, depois do intervalo comercial, se você concorda ou se você discorda. O Conversa Conecta volta já já, jogo aberto aqui na TV Cidade, Canal 9. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Olá, amigos e clientes, meu nome é Eduardo. Eu vim apresentar hoje a S Cordeiro Móveis, uma loja que tem mais de 60 anos de tradição na cidade e hoje engloba, além da cidade de Teresópolis, toda a região serrana e também a região do Brasil. A S Cordeiro Móveis hoje não só trabalha com a linha de escritório, mas também com a linha de decoração para sua residência, para sua recepção, ou seja, a S Cordeiro hoje está apta a qualquer tipo de atendimento na região serrana ou na região em termos de Brasil. A S Cordeiro hoje não só trabalha com a linha de escritório, mas também com a linha residencial, com a linha empresarial e também com a linha de consultórios, tanto na parte odontológica como na parte de advocacia, medicina. Então a gente está totalmente apto a atender a qualquer tipo de cliente nesse sentido. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível. Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e elevador para sua comodidade. Fácil estacionamento. Quartas e quintas das 10 às 18 horas e de sexta a domingo das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping, Praça Higino da Silveira, 161, a Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Olá, família, estamos de volta aqui no quarto bloco. Infelizmente, estamos chegando no último, né? E vamos falar agora sobre a questão da defesa pessoal na Guarda Municipal. Né, mestre? O que o senhor acha dessa ideia? Colocação. O senhor acha que a Guarda Municipal hoje está capacitada para botar uma arma na cintura? Psicologicamente, tecnicamente? Eu creio que há uma necessidade de haver uma preparação psicológica para isso aí, né? Porque quem faz uso de uma arma, ele não pode se impor pela arma, né? Porque o que acontece? Psicotécnico tem que estar em... O que acontece? Quando alguém que porta um guarda, um policial que porta uma arma, né? Ele confia na arma, ele perdeu a confiança nele mesmo, né? Então ele está confiando na arma ali. Verdade. Isso não é bom. Isso não é bom. Então quem usa uma arma, ele tem que ter, na medida do possível, um controle emocional muito grande. Ele não pode se apoiar na arma, ele tem que ter calma, tem que ter paciência, né? Para poder argumentar, né? Na então, verdade, a arma seria o último recurso. E tem sido o primeiro atualmente, né? Então Exatamente. há uma inversão aí tremenda. Então quem vai usar uma arma tem que estar consciente disso aí. Ele tem que ter equilíbrio emocional. E treinamento, senão né? a coisa não funciona. Se não treinar, treinamento. Não há condição. Botar esses guardas para poder atender aí umas grandes festas, Então, né? na realidade, Michel, o que chama atenção, ô mestre, isso aqui não é simplesmente a questão do armamento para a Guarda Municipal. É a questão da segurança de Teresópolis. Porque quando você precisa, né, armar a Guarda Municipal, nós estamos falando de um problema chamado segurança. Sim. Porque se você usa arma, é porque você está dizendo que a cidade não é segura. Então, se você for pensar, né,
Hoje, em conversa em off com alguns amigos que atuam na Polícia Militar, você tem lá hoje o crescimento absurdo do crack em Teresópolis. Mas aí se nós tivéssemos o governo municipal aplicando, por exemplo, vamos pegar ali o mestre Elias Martins, que ele não está preocupado, não que ele não esteja preocupado com atleta competitivo, né? De acordo com o que ele mencionou aqui no primeiro, segundo e terceiro bloco do Conversa que Conecta. Mas ele falou da questão educacional. Então, se nós tivéssemos mais educação através do esporte, nós teríamos menos tempo para que os jovens estivessem ali procurando usar o crack, né? Experimentar a maconha, experimentar a cocaína e por aí vai. Criar outras referências, né? Que até a gente pode estar até na própria comunidade fazendo esse tipo de trabalho, né, mestre? São projetos que podem ser feitos na própria comunidade. Temos igrejas hoje que podem disponibilizar espaço. Mestre, o que está faltando hoje para que o jiu-jitsu teresopolitano volte a ser o jiu-jitsu da década de 80? Boa pergunta aí. Né? O que pode ser feito? Né? Porque o que está acontecendo hoje, Emerval? Por exemplo, uma criança começa a competir. A criança não está em pleno desenvolvimento da sua personalidade. Né? Ele está desenvolvendo. E às vezes o professor da criança só vai inflando o ego da criança, mas não orienta. Isso, né? boa, mestre. Então vai criar um atleta marrento, vai ficar um adolescente insuportável, que ele vai achar que ele é o super-homem. E não é por aí. Certíssimo. Os tempos atrás teve uma competição. O senhor tocou numa tecla, olha, fundamental. Porque isso tem acontecido, eu tenho percebido, e o que acontece? Você cria um senso de competição já ali, de uma criança para outra, que aquilo vem vindo, e não tem limite essa coisa ali. O que aconteceu? Criança bem novinha, 7 ou 8 anos, e durante o combate lá um menino machucou, acidente acontece. Machucou o braço do adversáriozinho dele, adversário não inimigo, né? A pessoa está fazendo do adversário é uma coisa, inimigo é outra totalmente diferente. E o que aconteceu? O menino ficou machucado, ficou chorando, atenderam ele e tal, e o menino que aplicou o golpe rodava pelo tatame, gritava e levantava o braço e tudo. Aí dividiu. Aí a opinião dividiu lá do pessoal. Uns achavam que o menino estava certo em correr, em vibrar por lá. Outra não, foi contra a atitude do menino, que ele devia pensar no bem-estar da criança. Né? Então o que acontece quando existe um acidente assim? O juiz vai lá, interrompe a luta, correto? Pega aquele menino que por acidente machucou o outro, aquela criança senta, fica de costa para o amiguinho que está sendo atendido e espera o atendimento. Mas não, aí o professor dele exalta, o pai também acha que está certo. Né? Tá vendo quando eu digo... Isso tem que ser passado já no início ali. Então, mestre, esse é o ponto que eu venho falando com relação a cadastrar esses profissionais e trazer ele para um centro de treinamento onde essas informações elas devem ser passadas para esses profissionais. Porque, tudo bem, às vezes a pessoa ela não tem um curso de uma formação melhor, né, um profissional da educação física, mas ele pode ter esses profissionais ali orientando como fazer um aquecimento, como fazer um alongamento. Nós podemos ter psicólogos orientando como lidar com as crianças, enfim. Mestre, o senhor acha que o pai, né, os pais atrapalham ali essa percepção na beira do tatame ou não? Fundamental. Normalmente atrapalha mais do que ajuda. Né? Que a criança vai ficar preocupada com o pai e não vai nem produzir o que ele normalmente produz, deveria produzir no... Ali é lugar do atleta, né? Do atleta. Agora o pai está ali... Nem o mestre, nem o professor deveria estar ali, né? Ele está um pouco mais afastado. Fica ali na beira do tatame, dando instrução ali. O regulamento permite, então vai, mas no meu modo de ver não é o ideal. Fica mais afastado, deixa a criança... Ou de repente uma questão de uma final, né? A criança está numa final, aí você junta toda a final, aí você permite o professor de um, o professor de outro estar ali, tipo, torcendo, né? Para dar aquela... A torcida vem mesmo, né? Mas com moderação, né? Com moderação. Torça, mas com moderação, né?
todo extremo, né, todo exagero, ele é prejudicial. Na época que eu estava como criança, eu tinha a fama de ser rígido demais, né? Aqui, só um lance que aconteceu comigo aqui, você vê o que é a disciplina, né? Duas crianças, não sei de 8 ou 10 anos, por aí, né? Lutando lá no treino acadêmico, lutando os 12 e tal, daqui a pouco um montou no outro, segurou o bracinho do outro assim, segurou, e o garoto fez força, pulou para lá, fez para cá, não conseguia sair. Sabe o que o moleque fez? Cuspiu no rosto do adversário. Assim, opa, parou. Botei os dois lá, porque cuspiu, virei para ele, meus parabéns pela tua esperteza, pelo teu raciocínio aí de sair de uma situação difícil. Tá de parabéns, nota 10 para você. Agora, pela tua indisciplina e não respeitar o parceiro de treino, você está suspenso 15 dias da academia. Porque na hora das duas... Me pesou, tive que confessar, faz tempo isso, ainda me lembro como se fosse ontem. Mas o senhor deu uma resposta justa, né? Mas na hora foi o que eu achei, esse não volta mais. Que nada, passou os 15 dias, o molequinho voltou e foi um dos melhores alunos que já passou pela minha. Maravilha. Tá? E uma resposta justa também, né? Deu a esperteza de ter cuspido para sair da situação e deu a condenação por ter tido ato indevido no local errado. Totalmente indisciplinado. Muito Michel, bom. olha, caso a Casa Legislativa não faça nenhuma homenagem ao mestre Elias Martins, caso a Secretaria de Esporte não venha prestar uma homenagem ao nosso mestre Elias Martins, na cidade tem uma lei, né? E não é uma lei baboseira, é o Prêmio Mozart Catão, né? Mozart Catão foi um dos maiores atletas que Teresópolis já teve em sua história, e na época do seu falecimento foi instituído através de uma lei que foi criada pelo Poder Executivo, encaminhada à Casa Legislativa. A Casa Legislativa aprovou essa lei, né? E essa lei, mestre, parece que foi rasgada não só pelo Poder Executivo, porque não cobra ao Poder, quer dizer, não só pelo Poder Legislativo, que acaba não cobrando o Poder Executivo, e o Poder Executivo, através da Secretaria de Esporte e Lazer, finge que a lei não existe, porque para praticar a lei, a Secretaria de Esporte tem que trabalhar. E aí, mestre York, como trabalhar dá trabalho, né, a coisa acaba não acontecendo. Não acontece. E que a lei seja colocada em prática, né, e através da lei Mozart Catão, que seja prestada uma homenagem ao mestre Elias Martins. Mestre, foram 4 blocos aqui do Conversa que Conecta, né, jogo aberto, que lamentavelmente, né, o Wallace Benzambá, que está lá na nossa escarrapeta, fica ali olhando de cara feia pra gente, né, o Caio Ferreira fica dando aquele cartão amarelo, o nosso produtor Walter Braga chamando a atenção do mestre York e do Demerval Casimiro, né, e aqui estamos chegando ao final de mais um programa e a gente gostaria que o senhor olhasse ali para o Walter Braga e deixasse, né, a sua mensagem para o teresopolitano que nos acompanha aqui na TV Cidade Canal 9. Agradeço a oportunidade concedida aqui, né, e fico na esperança que o que foi tratado aqui, nas informações, tenham sido esclarecedoras, né, e que 16 mestres, ele tem no mínimo 31 anos de prática, vão ser reconhecidos pela Serna, vão receber um certificado, né? Eu vou ter a oportunidade de dizer, pesa sobre vocês uma grande responsabilidade, né? Vocês passam a ser agora referencial. Então vocês são responsáveis, né, em manter esse jiu-jitsu forte, digamos assim, essa base que foi sólida, vocês deem continuidade a ela. York, e você é o responsável por ter convidado o mestre Elias para participar do Conversa que Conecta, né? A faixa está contigo para encerrar mais um programa. Bom, é sempre um grande prazer, né, poder ter o mestre aqui. Para mim é uma satisfação muito grande. E antes de finalizar, eu gostaria que o mestre deixasse o contato dos horários da aula. Atualmente os horários, né, tem que estar aqui num acordo que eu possa atender a o pessoa. Telefone, né? Se eu gostaria de deixar o telefone. Eu vou deixar, né? Tem um horário que seria bom para ele e também pudesse encaixar com a agenda do senhor. Exatamente. Então são aulas personalizadas. Agora são personalizadas, Tá certo. mais individualmente. Dá uma atenção melhor, né,
para o aluno. O senhor pode deixar um contato? 982 91 10 40. Rua Narciso Martins, 151. As portas da academia e do coração estão abertas. Mestre, a casa está aberta. Obrigado. Uma satisfação. Obrigado, Nivaldo. Os. Michel, abraço. Tamo junto. Valeu, gente. Um forte abraço. Até a próxima.